Bom dia, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Hoje é a aula do dia 6 de maio de 2021 e nós vamos ver os conteúdos de História, Inglês e Ensino Religioso. Hoje é quinta-feira, então eu quero que todo mundo pegue o bloco de atividades e abra na página do dia 6 de maio. Como teremos uma tarefinha de inglês, hoje o Sr. MM vai auxiliar-nos com algumas traduções de palavrinhas. Espero vocês! Então todo mundo está com o bloco de atividades em mãos? Então vamos começar. A nossa primeira atividade é de História e ela começa com um texto sobre a formação e organização das primeiras comunidades humanas, que eram comunidade de caçadores e coletores. Eu vou ler o texto com vocês para auxiliar vocês nessa resolução dos exercícios. As primeiras comunidades humanas teriam se originado na África e depois se deslocado pela Europa, Ásia, América, até chegar na Oceania. Essas comunidades eram formadas por povos nômades, ou seja, que não se fixavam. Eles eram caçadores e coletores e tinham uma relação muito próxima com a natureza, pois dela dependia a sua sobrevivência. Para aproveitar melhor os recursos da natureza, explorar o ambiente, se defenderem dos animais ferozes e obterem o seu sustento, ao longo do tempo essas comunidades foram aperfeiçoando instrumentos que eram feitos de pedaço de madeira e pedra. Com o aprimoramento das suas ferramentas e técnicas, descobriram um grande feito que mudaria a realidade daquelas comunidades: o fogo. A descoberta do fogo possibilitava aos homens cozer seus alimentos, se aquecer do frio e afugentar animais perigosos. Com o passar do tempo, eles foram aprimorando suas ferramentas, construindo cabanas para maior conforto. Esses caçadores e coletores viviam em pequenos bandos sem chefes ou líderes, em uma sociedade que não existia divisão de classes. Toda a produção e todo o trabalho era dividido entre eles. A divisão do trabalho era por sexo. Os homens possuíam a função de caçar e pescar, e as mulheres de coletar e cuidar dos filhos. Então esse texto, meninos, ele fala um pouquinho sobre os primeiros povos que habitaram o mundo, que eles começaram como caçadores e coletores. A grande descoberta que mudou drasticamente a história da humanidade foi a descoberta do fogo, porque através do fogo eles já podiam cozinhar os alimentos, eles já afastavam os animais selvagens e eles se mantinham mais quentes, porque antigamente, até é retratado em filmes famosos como a Era do Gelo, vocês viram que era uma época mais fria do que é hoje. E tudo isso, toda essa forma de vida, ela foi se modificando até chegar ao que a gente tem hoje. Hoje a gente tem bastante tecnologia, as ferramentas nossas são muito mais avançadas do que a de anteriormente. Anteriormente eles usavam muitas ferramentas manuais, como facas feitas com pedras. Eles usavam, as roupas deles eram mais simples, eram de peles de animais para se aquecerem. Então o fogo foi essa grande revolução que teve para os primeiros povos. Então, com base nesse texto, a gente vai fazer as atividades de história, que são 3 números. A primeira questão de história, ela pede para a gente marcar a alternativa correta. Então vamos ler todas as alternativas. As primeiras comunidades humanas se originaram na América? Essa é a primeira. Então vocês vão ver lá no primeiro parágrafo onde foi o surgimento das primeiras comunidades. Segundo, as primeiras comunidades eram formadas por povos nômades, ou seja, que não se fixavam. Vocês voltam de novo no texto para ver se essa alternativa está correta. Terceiro, as primeiras comunidades foram aperfeiçoando instrumentos feitos de pedaço de madeira e pedra para aproveitar melhor os recursos da natureza, explorar o ambiente, defenderem-se de animais e obterem o sustento? Novamente, essa resposta está no texto, pessoal. E quarto, com o passar do tempo, essas comunidades foram aprimorando suas ferramentas, construindo cabanas para maior conforto. Então vocês vão pegar todas as alternativas que estiverem certas e vocês vão escolher A, B, C ou D. Uma dessas alternativas da A, D, ela está correta. Então vocês vão pegar o texto de base para fazer essa tarefinha. A questão número 2.
O que a descoberta do fogo possibilitou às primeiras comunidades? Tem as letras: se aquecer no inverno, cozer os alimentos, se aquecer no frio e afugentar animais perigosos, aprimorar suas ferramentas ou construir cabanas e aquecer no frio. Essa tá bem facinho, né? E a terceira é: como as primeiras comunidades viviam? Viviam em pequenos bandos com líderes em uma sociedade? Viviam em uma sociedade com divisão de classe, toda a produção era dividida e parte era dada ao líder? Viviam em pequenos bandos, sem chefes ou líderes em uma sociedade que não exigia divisão de classe? Ou os homens e as mulheres pescavam, caçavam, coletavam alimentos e cuidavam dos filhos? Essa aqui também eu já acabei de discutir com vocês, ela tá bem tranquilinha, tá? A atividade de língua inglesa eu vou explicar agora através de um vídeo, tá bom? Então vamos lá para o quadro. Meninos, então a nossa tarefinha de inglês ela é sobre profissões. E como eu disse, o senhor MM está nos ajudando. Ele já deixou aqui no quadro as profissões que estão na nossa cruzadinha e ele também já deixou as traduções pra gente. Então a nossa primeira profissão, que é ator, é actor. Bombeiro, firefighter. Dentista, dentist. Diarista, day laborer. Garçom, waiter. Médico, doctor. Motorista, driver. Policial, policeman. Professor, teacher. E taxista, cabby. Então, essas são as profissões da nossa tarefinha. Vocês vão achar as profissões em português naquele conjunto de palavras e vocês vão pegar estas palavras e vão colocar dentro do nosso bloco de atividades. Então, essas palavras em inglês já são as traduções das profissões. Alunos, por fim, nós temos essa atividade de ensino religioso. Essa é uma atividade em que vocês vão pesquisar sobre o catolicismo. O que é o catolicismo? Ele é uma religião. Então vocês vão pesquisar um pouquinho sobre essa religião católica e vão escrever um pouquinho dessa história nesse campinho aqui, ó, que vocês estão vendo que tem várias linhas. Eu quero que vocês façam uma pesquisa, podem utilizar o Google para fazer essa pesquisa, tá bom? E aí vocês vão escrever um pouquinho sobre a religião do catolicismo. Ao lado nós temos o desenho de uma Bíblia e um rosário. Então vocês podem também estar colorindo esses desenhos, de acordo com o padrão que a religião católica ela escreve. A gente sabe que tem Bíblias de várias cores, tem a Bíblia na cor de capa preta, tem Bíblia de cor de capa marrom, capa verde. Então vocês vão escolher a cor que mais agrada a vocês e pintem elas, tá bom? No final me mandem as fotos da atividade para que eu possa corrigir. Um bom dia a todos!